Em relação à política monetária, também um esgotamento dos instrumentos convencionais, taxas de juros nominais próximas a zero, como vimos, taxa de juros reais, basicamente, em um grande número de economias, não só a área do euro e Estados Unidos, mas num grande número de economias, as taxas de juros reais de política estão no território negativo, ou seja, taxas de juros reais negativas. E os instrumentos não convencionais de política, como nós vimos, aquisição direta de ativos soberanos ou outros ativos, também tem resultados ambíguos quanto à capacidade, por exemplo, de restabelecer crescimento econômico em bases mais sólidas e duradouras. Presidente Tombini, poderia informar especialmente que tipo de ativos, seja o Federal Reserve Board ou o Banco Central Europeu principalmente adquire? Referem-se estas operações às operações de mercado aberto convencionais ou são outros tipos de ativos? Se puder esclarecer isso, agradeço. Sim. Não, como eu mencionei, no caso da Reserva Federal, a compra de ativos, inclusive, por exemplo, ativos cujo os empréstimos subjacentes são empréstimos hipotecários, né? Então, os MBS, os Mortgage-Backed Securities, fazem parte do cardápio de compra. Na Europa também há compra de soberanos, né? Há, obviamente, as operações de liquidez normais, mas há uma aquisição estendida de ativos de vários prazos nesse processo de injeção de liquidez. Também há programas nesse sentido. Bom, nós temos aí um círculo vicioso nas economias maduras, que é a elevada relação dívida-PIB, elevando o risco soberano, pelo menos na percepção dos agentes econômicos, que em última instância são quem adquirem os papéis desses governos, não é? Esse risco soberano gerando perda de valor dos títulos soberanos, então introduzindo um novo componente, que é o risco financeiro, ou seja, esses títulos em grande parte estão nas carteiras dos bancos, esses títulos soberanos, e essas carteiras, aos olhos do mercado, elas perdem valor em função da elevada relação dívida-PIB, da situação de estresse nas finanças públicas desses governos, gerando então um risco financeiro, esse contágio potencial que, de certa forma, já vem ocorrendo em relação ao sistema financeiro dessas economias. E, por último, a baixa perspectiva de crescimento econômico, que essa situação de pouca capacidade de responder aos desafios, junto com a falta de confiança, tanto em relação ao soberano quanto às instituições financeiras, leva e consolida uma perspectiva de menor crescimento econômico. Isso, por sua vez, também faz o feedback na questão do risco, na elevada relação dívida-PIB, como eu mencionei. A gente já viu esse caso no Brasil, todos nós. Quer dizer, que uma das melhores estratégias para reduzir o peso da dívida é crescer. Então, se as perspectivas são afetadas pela própria situação corrente, gera uma situação de grande preocupação, ou seja, combinando risco soberano, risco financeiro e baixo crescimento econômico.